Existe um planeta que reúne algumas das pistas mais promissoras na busca por vida extraterrestre. Ele está na região certa para permitir que a água líquida pode ter temperaturas favoráveis e talvez esconda oceanos sob uma atmosfera que ainda não compreendemos completamente. Por isso, esse mundo já foi comparado a uma espécie de Terra 2.0, mas existe um problema que transforma essa descoberta em algo quase cruel. Mesmo que ele seja habitável, a distância é tão absurda que, com a tecnologia atual, uma viagem até lá poderia atravessar inúmeras gerações humanas. Essa nem é a maior dúvida, porque ainda não sabemos se estamos olhando para um gigantesco planeta rochoso, um mundo completamente coberto por água, ou um lugar com uma atmosfera tão extrema que tornaria qualquer semelhança com a Terra apenas uma ilusão. Então, o que existe de verdade nesse planeta? Por que ele chamou tanto a atenção dos cientistas? E se encontramos um mundo potencialmente habitável, por que talvez nunca consigamos alcançá-lo? Eu sou do Vasto Mundo, e aqui a gente viaja por histórias, descobertas e mistérios que mostram o tamanho e também a estranheza do universo em que vivemos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like porque isso ajuda muito o canal. Se inscreve no Vasto Mundo e ativa as notificações para acompanhar os próximos vídeos. E depois conta nos comentários. Se existisse uma maneira de chegar no irmão gêmeo da Terra, você teria coragem de ir? Por que Kepler 22b chamou tanta atenção? Antes de imaginar uma viagem até Kepler, precisamos entender por que ele despertou tanto interesse. Afinal, o universo não parece ter falta de planetas. Há uma quantidade gigantesca de mundos espalhados apenas pela nossa galáxia. Então, o que fez justamente esse planeta ganhar tanto destaque? A resposta começa com o telescópio espacial Kepler. Sua missão era observar estrelas distantes e procurar pequenas quedas em seus brilhos, que poderiam indicar a passagem de um planeta em frente a elas. Foi assim que, observando uma estrela na constelação do Cisne, os cientistas encontraram algo especialmente interessante: um planeta orbitando dentro de uma região considerada favorável para a possível existência de água líquida. Essa região recebeu o nome de Zona Habitável. Ela representa uma faixa ao redor de uma estrela em que as temperaturas podem permitir que a água permaneça líquida na superfície de um planeta, desde que outras condições também sejam adequadas. Nem perto demais, onde o calor poderia evaporar a água, nem longe demais, onde tudo poderia permanecer congelado. E há outro detalhe que torna o cenário ainda mais interessante. A estrela de Kepler lembra o nosso Sol. Ela é uma estrela do tipo G, um pouco menor e mais fria. Em um cenário hipotético, isso significa que a iluminação daquele mundo poderia ter algo de familiar para os olhos humanos, ainda que Kepler 22b seja diferente da Terra em outros aspectos. Por que aqui termina uma das comparações mais confortáveis? Kepler é consideravelmente maior do que o nosso planeta. Seu diâmetro é cerca de 2,4 vezes o da Terra, e justamente por causa dessa dimensão e da falta de informações definitivas sobre sua composição, surgem algumas possibilidades muito diferentes para o que realmente existe naquele mundo. Já pensou em um mundo tão grande, 2,4 vezes maior que o nosso, tudo fosse 2,4 vezes maior que a gente? Então a gente seria gigantes. Um enorme planeta rochoso, um oceano global ou um mini Netuno? A primeira possibilidade é talvez a mais fascinante. Kepler 22b poderia ser uma espécie de super-terra, um planeta rochoso muito maior do que o nosso, talvez marcado por continentes imensos, cadeias de montanhas e oceanos que se estendem por regiões inteiras. Seria um lugar completamente alienígena e ao mesmo tempo estranhamente reconhecível. Mas existe uma segunda hipótese. Talvez não haja continentes. Talvez Kepler seja um verdadeiro mundo oceânico, coberto inteiramente por água. Imagina um planeta sem praias, sem ilhas e sem qualquer pedaço de solo exposto. Apenas um oceano global, possivelmente por centenas de quilômetros de profundidade. Só que existe uma terceira possibilidade, bem menos convidativa. Kepler também pode ser parecido com um mini Netuno, um planeta com um núcleo escondido sobre uma enorme camada atmosférica. Nesse cenário, pressões gigantescas e gases poderiam transformar o planeta em um ambiente completamente hostil. É justamente essa falta de certeza que torna Kepler 22b tão interessante. Nós sabemos que ele está lá, sabemos onde orbita, sabemos que está em uma região promissora, mas não conseguimos simplesmente olhar para a superfície e descobrir qual desses mundos existe de verdade. E mesmo que um dia descobramos,
o que ele possui oceanos e condições favoráveis, ainda restaria um problema que talvez seja maior do que todos os outros juntos: chegar até lá. O verdadeiro significado de 600 anos-luz. Kepler 22b está aproximadamente a 600 anos-luz da Terra. Lendo dessa maneira, talvez o número nem pareça tão assustador. 600 não parece tão grande, mas anos-luz muda completamente essa história, porque estamos falando de uma unidade de distância baseada na velocidade mais extrema que conhecemos. Um ano-luz representa a distância que a luz percorre no vácuo durante um ano inteiro. E a luz se move a aproximadamente 300 mil km por segundo. É uma velocidade tão absurda que em um único segundo ela poderia dar mais de 7 voltas ao redor da Terra. Mesmo dentro do nosso sistema solar, onde as distâncias são minúsculas quando comparadas ao espaço entre elas, a luz já precisa de tempo para viajar. Do Sol até a Terra, leva aproximadamente 8 minutos. Da Lua até nós, pouco mais de 1 segundo. E para alcançar as regiões próximas da órbita de Plutão, estamos falando de horas de viagem na velocidade da luz. Agora multiplique essa escala até chegar a centenas de anos. A luz que observamos vindo do sistema de Kepler 22b começou sua travessia aproximadamente 6 séculos antes de ser detectada. Enquanto isso, a história humana avançava, gerações passavam e sociedades se transformavam. Aquela luz simplesmente continuava atravessando o vazio. Em quilômetros, estamos falando de algo próximo de 6 quadrilhões de quilômetros. É um número tão grande que ele praticamente deixa de ser intuitivo. Nosso cérebro entende cidades, países, oceanos e até distâncias entre planetas com algum esforço. Mas quando entramos na escala interestelar, tudo começa a fugir completamente da experiência humana. Esse é o ponto em que a descoberta de um planeta promissor encontra a parte mais cruel da física. Encontrar Kepler 22b foi possível. Observá-lo, estudar sua órbita, estimar suas características também. Mas quanto tempo levaria realmente para alguém chegar até ele? Quanto duraria uma viagem com a tecnologia atual? Para entender a dimensão do problema, podemos começar com uma comparação absurda de propósito. Imagine uma viagem contínua a 100 km por hora, sem parar em nenhum momento. A viagem até Kepler duraria bilhões de anos. Ou seja, em termos humanos, a ideia nem sequer entra no campo possível. Então, precisamos olhar para aquilo que a humanidade realmente conseguiu construir. Um dos objetos mais rápidos já produzidos é a Parker Solar Probe, projetada para realizar aproximações extremas do Sol. Durante esses mergulhos, ela consegue atingir velocidades próximas de 700 mil km por hora. Mas há uma diferença importante. A Parker atinge essa velocidade aproveitando condições específicas durante suas aproximações do Sol. Ela não foi projetada para sair viajando indefinitivamente pelo espaço, nessa mesma velocidade. Por isso, para imaginar uma jornada desse tipo, faz sentido olhar para uma nave que realmente está seguindo para fora do sistema solar, a Voyager 1. Lançada em 1977, viaja aproximadamente 61 mil km por hora. Para os nossos padrões, é uma velocidade impressionante. Em escala interestelar, porém, ela é quase insignificante. Se mantivermos algo parecido durante toda a viagem, alcançar o planeta gêmeo da Terra poderia exigir algo entre 10 e 11 milhões de anos. E com a tecnologia tradicional, baseada em foguetes químicos, viagens interestelares como essa, simplesmente não funcionam na escala de uma vida humana. Mas perceber esse limite não fez os cientistas abandonarem o problema. Pelo contrário, foi justamente quando ficou claro que foguetes convencionais não seriam suficientes que começaram a surgir algumas das ideias mais ousadas da exploração espacial. Projeto Orion, uma nave movida a explosões nucleares. Uma dessas ideias ficou conhecida como Projeto Orion. O conceito parecia ter saído de uma história de ficção científica. Em vez de usar um motor convencional, uma espaçonave seria impulsionada por sucessivas explosões nucleares realizadas através dela. Essas detonações gerariam ondas de choque que empurrariam a nave para frente, permitindo velocidades muito superiores às obtidas pelos foguetes químicos tradicionais. De acordo com o conceito, uma nave baseada nesse tipo de tecnologia poderia chegar a algo próximo de 5% da velocidade da luz. 5% parece pouco, até lembrarmos que estamos falando da velocidade da luz. Mesmo assim, Kepler 22b continuaria absurdamente distante. Uma viagem poderia durar milhares de anos, criando um novo problema.
Como manter uma missão funcionando por um período muito maior do que a duração de qualquer vida humana? Naves geracionais. Uma das respostas imaginadas para esse problema são as chamadas naves geracionais. Não seriam apenas veículos de transporte, seriam praticamente pequenos mundos viajantes, comunidades inteiras vivendo dentro delas enquanto a nave avança pelo espaço. A geração que partisse da Terra jamais pisaria no destino. Seus filhos provavelmente também não, nem seus netos. Pessoas nasceriam dentro da nave, cresceriam ali, formariam famílias e morreriam sem jamais conhecer pessoalmente o planeta de onde seus antepassados partiram ou o mundo para onde estavam indo. A missão deixaria de ser uma viagem de astronautas e passaria a ser uma viagem de civilizações. Mas mesmo uma estrutura assim, precisaria de propulsão suficiente para reduzir drasticamente o tempo da viagem. E é aí que aparece outra possibilidade, a fusão nuclear. A ideia seria aproveitar um processo semelhante ao que alimenta estrelas como o Sol, fundir átomos leves, liberar uma enorme quantidade de energia. Em teoria, sistemas avançados baseados em fusão poderiam impulsionar uma nave a velocidades muito superiores às alcançadas atualmente. Se uma nave fosse capaz de manter algo próximo de 10% da velocidade da luz, a viagem até Kepler 22b cairia para algo na faixa dos 6.000 anos. Ainda seria uma jornada colossal, mas já estaríamos saindo dos milhões de anos para uma escala que, pelo menos teoricamente, poderia ser discutida no contexto de uma civilização capaz de sobreviver durante milênios. Mas se 6.000 anos ainda parecem demais, existe uma ideia ainda mais radical. Uma substância que, em teoria, poderia transformar completamente nossa relação com a propulsão espacial. A antimatéria. Quando a matéria e a antimatéria entram em contato, ocorre uma liberação gigantesca de energia. Por isso, a antimatéria costuma aparecer em outras possibilidades mais extremas imaginadas para sistemas de propulsão do futuro. Em um cenário hipotético, uma nave movida dessa maneira poderia chegar a uma fração muito maior da velocidade da luz. Se conseguimos alcançar algo próximo da metade da velocidade da luz, os milhões de anos da Voyager poderiam cair para aproximadamente 1.200 anos. Ainda seria tempo demais para qualquer pessoa completar a jornada, mas pela primeira vez estaríamos falando de uma viagem que poderia atravessar séculos e não milhões de anos. O problema é que estamos muito longe de possuir esse tipo de capacidade. Atualmente, a produção de antimatéria acontece em quantidades extremamente pequenas, e criar combustível suficiente para uma nave exigiria níveis gigantescos de energia. E mesmo toda essa tecnologia ainda parte da mesma regra. A nave precisa atravessar fisicamente um enorme espaço entre dois pontos. Mas e se, em vez de atravessar essa distância, fosse possível alterar o próprio espaço? A dobra de Alcubierre. É aqui que chegamos a uma das ideias mais famosas da física teórica associada às viagens interestelares, a obra de Alcubierre. O conceito propõe uma distorção do espaço-tempo ao redor de uma nave, comprimindo o espaço em uma direção e expandindo na outra. Nesse cenário, a nave não precisaria simplesmente acelerar através do espaço de maneira convencional. Seria o próprio espaço ao redor dela que sofreria a distorção. É uma ideia extremamente distante da tecnologia que possuímos hoje, mas representa um caminho teórico para imaginar como distâncias aparentemente impossíveis poderiam um dia ser enfrentadas. Se uma tecnologia desse tipo algum dia deixasse o campo teórico, destinos como Kepler 22b poderiam parecer alcançáveis. Hoje, porém, continuamos presos a uma realidade muito mais limitada. E essa realidade diz que com aquilo que sabemos construir, Kepler 22b está muito além do nosso alcance. Mas afinal, o que Kepler 22b realmente nos ensina? Talvez essa seja justamente a parte mais desconfortante dessa história. O planeta pode continuar inacessível durante um período enorme da história humana. Nossas sondas atuais precisariam de milhões de anos para percorrer essa distância. E quando entendemos isso, começamos a enxergar o universo de outra maneira. Durante muito tempo, o espaço foi tratado como uma espécie de oceano cósmico esperando para ser navegado. Mas quanto mais medimos o universo, mais percebemos que ele não é apenas grande. Ele é grande em uma escala que desafia completamente a nossa percepção. Mas entre um sistema e o outro, existem vazios tão intensos que talvez a distância seja uma das grandes barreiras enfrentadas por qualquer civilização que tente explorar a galáxia. Cada ponto de luz no céu pode ter planetas ao redor. Esses planetas podem possuir atmosferas, oceanos, fenômenos que nunca vimos e, quem sabe, até algum tipo de vida.
Mas entre um sistema e o outro, existem vazios tão imensos que talvez a distância seja uma das maiores barreiras enfrentadas por qualquer civilização que tente explorar a galáxia. E existe algo fascinante nessa limitação, porque nós continuamos aqui, em um pequeno planeta azul, e ainda assim conseguimos encontrar um mundo localizado a centenas de anos-luz de distância. Não fomos até Kepler 22b, não fotografamos seus oceanos, nem sequer sabemos se esses oceanos realmente existem. Mas observamos sua estrela, percebemos mudanças em seu brilho e usamos ciência e matemática para descobrir que alguma coisa estava passando diante dela. A partir dessas pequenas pistas, fomos capazes de estimar o tamanho do planeta, sua órbita e sua localização em relação à estrela. E ainda assim, descobrimos que em algum lugar naquela região, distante dos cosmos, existe um mundo que pode possuir condições muito diferentes, ou talvez surpreendentemente parecidas com as que temos aqui na Terra. Nesse sentido, Kepler 22b talvez seja mais importante como símbolo do que como destino. Ele mostra o quanto nossa capacidade de observar o universo avançou. Uma espécie que durante milhares de anos simplesmente contemplava pontos luminosos no céu, agora consegue detectar planetas invisíveis orbitando estrelas que estão a trilhões e trilhões de quilômetros. Ainda somos crianças cósmicas. Quando colocamos tudo isso em perspectiva, fica claro que a exploração espacial humana está apenas começando. Em comparação com as distâncias e idades do universo, somos praticamente crianças cósmicas aprendendo agora a olhar para fora do lugar onde nascemos. Cada novo telescópio, cada sonda lançada e cada planeta descoberto acrescenta uma peça a esse quebra-cabeça gigantesco. Talvez seres humanos nunca caminhem pela superfície de Kepler 22b. Talvez ele continue sendo apenas um ponto distante observado por instrumentos cada vez mais sofisticados. Mas existe outro mundo muito mais próximo que pode representar um primeiro teste real para essa ambição. Um planeta que, diferente de Kepler, está dentro do nosso próprio sistema solar. Marte. Se Kepler 22 representa o tamanho da distância que um dia talvez queiramos percorrer, Marte pode representar o primeiro passo concreto dessa jornada, antes de atravessar centenas de anos-luz. A humanidade ainda precisa aprender a sobreviver de forma duradoura fora da Terra. E talvez seja exatamente assim que grandes jornadas começam, não com um salto de centenas de anos-luz, mas com o primeiro passo até o planeta ao lado. Só que, se algum dia a humanidade realmente dominar as viagens pelo espaço profundo, existirão regiões e objetos que seria melhor observar de uma distância extremamente segura. Entre eles estão alguns dos fenômenos mais violentos e energéticos conhecidos como os quasares. São estruturas associadas a quantidades colossais de energia capazes de transformar completamente nossa noção do que significa poder em escala cósmica. E é exatamente sobre esses monstros do universo que eu vou falar no próximo vídeo. Então, se você chegou até aqui, deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve no Vasto Mundo e comenta qual destino do universo você gostaria de explorar em um próximo vídeo. E para continuar essa viagem, é só clicar no vídeo que está aparecendo na tela e descobrir uma nova aventura.